Olá, está começando mais um programa Momento Jurídico, que hoje vai falar sobre fortalecimento feminino. É que nós vamos conversar com a doutora Andréia Fioravante, ela que é advogada e diretora do Centro Despertar. Estamos aqui no Palácio do Comércio de Porto Alegre para contar um pouquinho da trajetória dela, como foi que começou a tua história, doutora Andréia, na advocacia e como foi que o direito das mulheres cruzou o teu caminho. Bem, olá a todos, é um prazer estar aqui participando desse programa extraordinário Momento Jurídico. E como que chegou, então, toda essa pauta para mim com relação ao fortalecimento feminino, né? Eu sou formada em Direito, trabalhei muitos anos na área de Direito Criminal, Família e Sucessões. E o que chegava muito no escritório, muito mesmo, mulheres que eram dependentes financeiramente, emocionalmente do seu companheiro, do seu marido, e eram vítimas de violência doméstica. E elas chegavam até mim, contavam a sua história, eu as assistia e muitas chegavam lá depois de ter ido à delegacia e não terem feito o registro. Por quê? Porque havia uma resistência na delegacia. O que tu fez dessa vez? Tu vai registrar por quê se amanhã tu vai retirar o registro? Elas chegavam com essa demanda. E vendo tudo isso, eu comecei a dar essa assistência junto com mais mulheres na cidade de Guaíba, na época, envolvidas também com a causa da mulher. Ok, passei todo esse período no escritório, dando toda essa assistência, me envolvendo com ações, palestras que viessem a divulgar os direitos das mulheres. E depois passei pela área da saúde pública, fui diretora de hospital, trabalhei em secretaria de saúde, tive uma passagem em outros cargos públicos também, e sempre com olhar para a mulher. Por quê? Porque sempre a mulher chegava, fosse na saúde, fosse no direito, no hospital, na secretaria de saúde ou no escritório, sempre a mulher com as suas demandas. Você falou sobre violência doméstica, às vezes a mulher ela quer denunciar realmente, mas por uma questão de dependência financeira acaba abrindo mão porque não sabe como sustentar a família, e é algo que está enraizado na sociedade. Às vezes a mulher não se quer trabalhar porque o marido não deixa. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais dessa questão da violência doméstica, do que afeta a questão da denúncia. Bem, eu já comecei falando da dependência financeira porque é um dos principais motivos que impedem a mulher, né, que acabam aprisionando a mulher no relacionamento abusivo. Muitas foram as mulheres que chegavam no escritório, eu as acompanhava, era feito o registro, depois elas voltavam e diziam: doutora, entre aspas, né, eu quero retirar a queixa. Eu digo: por que tu queres retirar a ocorrência? Por que tu não queres mais dar andamento até formar um processo? E elas diziam: doutora, é ele que paga a luz, o gás e dá o rancho. Só que muitas dessas mulheres, as filhas eram vítimas de abuso sexual pelo companheiro delas. E isso era uma situação dolorida para ela, para a filha e para mim também. Na época eu lembro a promotora de justiça à época, também o delegado à época, nós fazíamos uma força-tarefa para dar celeridade aos registros de ocorrência, aos processos no foro. Por quê? Porque essa mulher, devido a essa dependência econômica, principalmente, ela acabava se sujeitando e ficando aprisionada ao abuso. E ontem ainda eu estava concluindo um artigo que eu escrevo para uma revista nossa aqui do Estado, e eu falava sobre a liberdade da mulher, né, com relação à parte financeira e com relação também a direitos políticos. Por quê? Porque já há quase 100 anos, né, lá depois da Primeira Guerra Mundial, foi que a mulher começou a ter, então, essa liberdade. Ela precisou ir para o mercado de trabalho para substituir os seus maridos que estavam na guerra, né, e num caminho sem volta. E elas conquistaram essa liberdade de trabalhar, liberdade econômica, também de direitos e direitos políticos. Contudo, quase um século passado, e ela ainda continua com essa liberdade muito restrita. E o que eu tenho falado muito é que a mulher, ela tem as suas histórias contadas, na maioria, por homens. Homens têm contado as histórias das mulheres e homens têm criado leis para as mulheres, na maioria das vezes, porque ainda temos
poucas mulheres nos representando, né? No meio político, no meio empresarial. Nós vimos assim que, embora o direito tenha avançado muito com relação aos direitos da mulher enquanto direitos trabalhistas, nós sabemos que tem uma pesquisa que 5% das mulheres que se tornaram mães, quando elas voltam para o trabalho depois da licença, 5% é despedida no primeiro mês. Depois isso vai indo, no segundo mês, nós sabemos que 15% delas são despedidas. E quando chega no 7º mês, 48% delas são despedidas. Então, embora tenhamos avanços, nós sabemos que ainda a mulher tem os seus direitos tolhidos. E também, choca, né? Choca esses dados, né? E também sabemos que a mulher, quando ela é silenciada, quando a sua história é silenciada, ou quando ela é contada pelos homens que têm um olhar masculino que é extremamente diferente do olhar feminino, além disso, o homem não viveu, não sentiu na pele, mas a mulher está vivendo, ela vivenciou aquilo ali. Quando o homem conta essa história e quando ele distorce a verdade, pela falta de sensibilidade feminina, vamos dizer, essa mulher passa a ter os seus direitos tolhidos. É interessante os dados que você traz também para mostrar como os filhos, né, a maternidade e a paternidade batem de maneira diferente na família, a responsabilidade ainda recai mais sobre as mulheres. Mas agora eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto para que você contasse para a gente, doutora, como surgiu o projeto Despertando Mulheres e qual é o foco desse trabalho? Isso aí eu tenho um filho, né? O Cláudio, um filho homem, e o Despertando Mulheres é a minha filha. É um projeto que é a minha filha. Vendo todas essas questões que envolvem as mulheres, trabalhando com os direitos das mulheres por muito tempo, depois, por um período, me afastei do direito para trabalhar com o ser humano, eu vi que a mulher, nessa dependência econômica, dependência emocional, eu vi que ela precisa ser fortalecida. Porque essa mulher que não sai de casa, porque depende desse companheiro, desse marido, ela precisa trabalhar o emocional, ela precisa ter o emocional fortalecido. Se a mulher não estiver fortalecida emocionalmente, ela não vai conseguir agir. Ela pode até decidir. Eu decido que eu não vou mais viver essa relação abusiva. Eu decido que eu vou estar onde eu quero estar. Eu decido que eu vou para a política. Eu decido que eu vou para o meio empresarial. Eu decido que eu quero estar aonde eu vou estar cumprindo o meu propósito de vida. Ok. Mas se ela não estiver fortalecida emocionalmente, a sua decisão vai ser só racional. E nós sabemos que é o emocional que vai fazer com que eu venha agir, com que tu venhas agir. E daí foi onde, também por experiências vividas, desafios vencidos, eu fui procurar pelo meu autoconhecimento. E isso fez muito sentido na minha vida, trouxe muita transformação na minha vida. E eu vi que aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu estava usufruindo e usufruo até hoje, né? Porque o processo de autoconhecimento é um processo contínuo, eu vi que eu poderia ajudar outras mulheres. Então, o Centro Despertar é uma empresa que eu criei em 2018. E o Despertando Mulheres é um dos produtos da empresa, onde eu trabalho grande parte desse projeto de forma social, onde trabalho com autoconhecimento e inteligência emocional direcionado para as mulheres, e é onde surgiu a Casa da Mulher, que eu tive a honra e o prazer na cidade de Barra do Ribeiro, quando o prefeito Jair Machado me chamou para poder estar auxiliando ele na administração, bem no início da pandemia, naquele momento bem desafiador, ele sem vice-prefeito na cidade, sem alguém na chefia de gabinete dele, ele me chama. E eu disse, prefeito, eu retorno, porque eu já estava há 10 anos fora da política. Eu disse, eu retorno, mas se eu puder desenvolver aquilo que eu já venho desenvolvendo, que é um projeto com as mulheres. E se desenvolvermos por meio do órgão público, nós vamos poder atingir muitas mulheres, né? Bem mais do que eu já tenho atingido. E ele, então, me deu essa liberdade, carta branca, e lá eu desenvolvi a Casa da Mulher. Literalmente, reformamos uma casa, e lá com psicóloga, com coach, com pedagoga, fisioterapeuta, com advogadas, com administradoras, oficineiras, nós desenvolvemos, então, a Casa da Mulher, dando acolhimento, assistência e orientação. Atendemos mais de 400 mulheres no período que eu lá estive, de 1 ano, e hoje continuo o trabalho lá, né? Foi algo assim que eu deixei de legado e de presente para a cidade de Barra do Ribeiro.
Resumidamente, se você tivesse que apontar quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam hoje para se consolidar no mercado, para terem independência financeira ou, enfim, para serem felizes, né, realizadas, o que você apontaria? O machismo ainda é muito presente? O machismo ainda é muito presente, o preconceito ainda é muito presente. E para que a gente transforme isso, precisa mudar a mentalidade. E mudar a mentalidade, imagina eu, né? Eu tenho 48 anos. Mudar a mentalidade de uma pessoa de 48 anos é um desafio. Mas construir uma mentalidade de uma criança dentro de casa é muito melhor, é muito mais fácil. Então, eu vejo que a mudança de mentalidade precisa existir, para mim que tem 48, para quem tem 60, 70, 80, para quem tem 20, 10, não importa, porque eu vejo que uma sociedade, né, ela só vai ser justa, ela só vai ter paz e vai ter harmonia quando homens e mulheres estiverem lado a lado, com paridade, com equidade, com representatividade feminina. Só assim nós vamos ter esse equilíbrio, porque a mulher vai falar das suas dores que ela sentiu, o homem vai falar das suas, o idoso vai falar dos seus, enfim. Então eu vejo que é mudança de mentalidade e isso precisa começar dentro de casa, precisa nas empresas, nos órgãos públicos, nas instituições, nas escolas, sem ideologia política partidária. Mas precisamos, sim, ter essa mudança de mentalidade para que a gente consiga ter essa harmonia e para que as mulheres possam contribuir de forma positiva e verdadeiramente junto com os homens e todos os demais atores aí da sociedade. Para encerrar, doutora, qual recado você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Mulher, primeiro assim, você é extraordinária. É você que dá harmonia na sua casa. Você é capaz de fazer infinitamente o que você tem feito. Sabe por que às vezes você não faz? Porque, de repente, você foi criada dizendo que você não podia. De repente, você está num relacionamento que te limita. Mas eu quero dizer assim, busca por autoconhecimento, busca por se conhecer, se valorize e venha viver o extraordinário. Pela minha fé, o meu Deus me criou para viver uma vida de abundância. Eu não aceito menos que isso. E isso também eu desejo para a sua vida. Viva o melhor, viva uma vida de abundância, porque você é capaz, você é extraordinária, você é maravilhosa. Quem quiser conhecer melhor o trabalho da doutora Andréa Fioravanti, que é advogada e diretora do Centro Despertar, pode procurar lá nas redes sociais também. A gente vai colocar os contatos na tela. Ela trabalha com autoconhecimento e inteligência emocional das mulheres. Doutora Andréa, muito obrigada pela sua entrevista aqui para o programa Momento Jurídico. Muito obrigada, prazer estar aqui contigo. Um abraço para o Rogério também, para toda a equipe do programa Momento Jurídico. E estou à disposição de todas e também, me acompanha nas redes e me chama lá no privado que eu estou à sua disposição. Muito obrigada e sucesso. Obrigada. Tá gostando do conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like para o programa Momento Jurídico e se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades.